ótica da visão. O olho é um receptor de luz que tem a capacidade de converter energia luminosa em impulsos elétricos que serão interpretados pelo nosso cérebro. Nesta aula, irei apresentar resumidamente o funcionamento básico do olho normal e comentarei os principais defeitos visuais, bem como as respectivas maneiras de corrigi-los. Então vamos ao globo ocular humano. A imagem que você está vendo é um corte transversal do globo ocular humano, onde irei destacar os elementos mais importantes para o nosso estudo. Ele tem a forma aproximada de uma esfera de 22 milímetros de diâmetro, que possui em sua parte da frente, por onde a luz penetra, uma região mais abaulada, denominada córnea. Então observe essa parte da frente aqui, ó, é uma região mais abaulada, tá vendo? É a córnea. Nessa outra imagem aqui, olha, você até vê melhor, né? A imagem da córnea, que fica bem à frente do olho. Como a córnea é o primeiro dióptro que a luz incide no olho, qualquer irregularidade nela pode causar um desvio errado da luz, e que causará o defeito chamado de astigmatismo, já comentado na aula 3 de ótica, né? Falei lá em sistemas ópticos, lembra? Comentei lá sobre sistemas estigmáticos, que é um desvio normal dos raios luminosos, dando um único ponto à imagem, e os sistemas astigmáticos, que conjugam mais de um ponto à imagem de um objeto real. Já a esclerótica, que aparece aqui, é um revestimento couráceo esbranquiçado que serve para estabilizar a parte mecânica do olho. Logo após ela, tem uma camada chamada de coroide, que não irei colocar aqui, tá, por não ser relevante para o nosso estudo. Mas aqui na imagem você vê os vasos sanguíneos que estão depois da esclerótica. O coroide é uma região altamente vascularizada, cuja função é fazer a irrigação sanguínea do olho. Normalmente, quando você tira uma foto com flash, acaba vendo uma luz refletida dessa região na foto. Os olhos aparecem avermelhados, né? Mas eu comentarei isso aí mais adiante. Logo após a córnea, tem aqui um espaço preenchido por um líquido transparente que se chama humor aquoso. Tá? Nessa outra imagem aqui, né, você vê assim, tá vendo? É transparente. Então você, na verdade, não enxerga nada aqui, porque é um líquido transparente. E que também não estou colocando o nome aqui, por não ser relevante ao nosso estudo. Tá? Logo depois você terá a íris e a pupila. Aqui na imagem direita, aqui você vê a íris aqui em volta, onde que tem esse colorido aqui, e a pupila, que é esse buraco preto aqui ao centro. A íris é formada por um conjunto de músculos que exercem esforços radiais para aumentar ou diminuir o diâmetro da pupila. Esses músculos é que respondem pela coloração características do olho. Então olha só, aqui você tem a íris, tá vendo? Ela fecha ou abre para a passagem de luz aqui. Quando você está num ambiente escuro, a íris vai abrir mais para que a pupila fique maior e passe mais luz. Já quando tiver muita luz no ambiente, normalmente os seus olhos vão se proteger exatamente fechando mais a pupila. A pupila é exatamente onde a luz entra ali para a parte interna do olho. Então vai funcionar como se fosse um diafragma de uma máquina de retrato. Tá? Você pode abrir mais para entrar mais luz ou fecha para não entrar muita luz. A pupila tem a função de graduar a quantidade de luz que entra no olho. É um orifício de diâmetro regulável pela íris. Tá? Você vê a pupila preta, assim, na verdade ela é incolor, ela é transparente. Tá? Mas o preto aqui é porque o interior do olho é escuro. Então você não vê luz na parte interna do olho. Por isso fica esse buraco preto aqui, que tem o nome de pupila. O interessante da íris, tá, principalmente que tem olhos claros,
é que, por exemplo, quando você está num ambiente muito claro, a tendência da íris é esticar, né? Fechando esse buraco da pupila. Aí ela fica colorida, costuma ficar esverdeada. Então, normalmente quem tem olhos castanhos claros costuma mudar a coloração do olho. É exatamente a íris é que carrega essa coloração. Ela esticada tem uma cor, né? E quando ela está mais relaxada, ela teria uma cor diferente, né? Uma cor aí castanha, né? Normalmente quem tem olhos castanhos claros percebe mais isso, essa mudança de coloração nos olhos, né? Já o cristalino, tá vendo como ela tem um formato de uma lente aqui, o cristalino? É uma lente gelatinosa deformável pela ação dos músculos ciliares. O cristalino, os músculos ciliares estão aqui em cima, tá vendo? Quase que não dá para ver aqui. Os músculos ciliares eles vão esticar o cristalino, alterando a distância focal. Porque, na verdade, assim, a luz penetra aqui no olho, passa pela pupila, atravessa o cristalino e converge para o foco aqui, né? O cristalino funciona como se fosse uma lente. E converge para o foco e a imagem vai ser formada aqui no fundo do olho. Então, dependendo da distância do objeto que o seu olho está focalizando aqui, ele vai ter que alterar essa distância focal. Ele altera essa distância focal exatamente através dos músculos ciliares. Os músculos ciliares eles vão esticar o cristalino ou relaxar o cristalino. Então o cristalino ele funciona como uma lente de foco variável. Seria mais ou menos assim, olha, os músculos ciliares, tá vendo, quando eles relaxam, o cristalino aumenta a curvatura dele. E quando eles esticam, né, olha, eles vão fazer uma força para cima aqui e aqui para baixo, tá vendo? Quando ele estica, o cristalino vai diminuir a curvatura dele. Isso faz com que altere a distância focal do cristalino. E a imagem vai ser formada, então, aqui no fundo, que é a retina. A retina, tá vendo? Ela é a parte do olho responsável pela formação das imagens. É como uma tela onde se projetam as imagens. Essa tela, né, ela retém as imagens e as traduz para o cérebro através de impulsos elétricos enviados pelo nervo óptico que se encontra aqui, ó, no fundo do olho aqui. Observa aqui nessa foto que a pupila, né, é a parte preta aqui, ó, no centro dos olhos, né? Você tem aqui um buraco. A íris em volta é onde que te dá a coloração do olho. E quando você bate uma foto com flash, o que acontece? Algumas vezes ocorre a reflexão da luz no fundo do olho. Essa luz retorna para a câmera, tá vendo? O flash, né, bate no fundo do olho ali e você então acaba enxergando lá aquela área do coroide, que é uma área fortemente vascularizada, né? É o invólucro do olho. Então essa luz retorna. Então nas máquinas fotográficas elas têm um dispositivo, né, que você coloca lá, regulagem para tirar olho vermelho. O que acontece? Na hora que você vai bater a foto, antes de bater a fotografia, o flash dispara ali várias vezes, tá? 3, 4, 5 vezes antes de bater a fotografia. O ideal é que você fique olhando para o flash, porque o olho, percebendo que é uma luz forte, ele vai fechar a pupila, ele vai contrair a pupila, não vai deixar entrar muita luz. E aí então não ocorre essa reflexão, né, do vermelho, porque não vai entrar muita luz no olho. Já se você bate a fotografia sem esse dispositivo, né, sem com que a luz pisque antes, a sua pupila vai estar muito dilatada, vai estar muito aberta e vai entrar muita luz. E aí a luz acaba refletindo no fundo do olho ali. Nos celulares hoje, né, quando você vai bater uma foto com flash, o flash costuma acender bem antes da fotografia ser batida, né? É exatamente para tirar o olho vermelho ali. E para a câmera focalizar também, né? É a iluminação ideal, né? Uma foto próxima ali, noturna, e a câmera focaliza a pessoa, e ao mesmo tempo esse flash aceso, se a pessoa ficar olhando para o flash, vai evitar com que o olho fique vermelho assim, que haja esse reflexo da luz do fundo do olho, né? Comportamento óptico do globo ocular.
Como nós vimos, a luz proveniente de um objeto ele penetra no olho através da córnea e, convergindo, ele atinge a retina, onde a imagem se forma ali. Mas ela atravessa vários meios antes de atingir a retina. Primeiro, atravessa a córnea, depois o humor aquoso, atravessa a pupila atingindo o cristalino e depois atravessa todo o interior do olho, que não é vazio. Aqui no interior do olho tem um humor vítreo que é tipo um meio gelatinoso e incolor também. Não comentei isso também, tá? Por não ser relevante para o nosso estudo. Então, pela complexidade de se traçar a marcha de raios luminosos atravessando as várias partes do olho, convencionou-se representar todos eles por uma única lente convergente, o cristalino, de distância focal variável, no chamado olho reduzido conforme a figura. Então você vai ter os raios de luz penetrando, ao passar pelo cristalino, eles vão estar convergendo para a retina. Então, no olho reduzido, a lente convergente que fica na posição do cristalino deve conjugar imagens reais exatamente sobre a retina, para que se possa ver com nitidez. Acomodação visual. Então, como nós vamos imaginar o olho? Olha, você tem um olho, aqui vai ter o cristalino, né, que vai funcionar como uma lente convergente, e você está olhando aí um objeto que está numa certa distância do olho. O que vai acontecer? A luz que provém desse objeto vai convergir ali no cristalino e atingir a retina. Para você formar a imagem, você precisa de pelo menos 2 raios, né? Então eu representei aí, olha, passando esse segundo aqui pelo centro óptico do cristalino, né? E aí então vai formar essa imagem no fundo do olho de cabeça para baixo. Uma lente convergente, né, forma uma imagem real invertida de cabeça para baixo, a não ser que o objeto esteja muito próximo da lente, que não é o caso aí, né? Então, quando a gente trabalha com isso aqui, o que nós teremos? Olha, uma imagem real invertida e menor. A imagem no fundo do olho ela vai ser projetada de cabeça para baixo. O cérebro que arruma isso aí depois. Bom, aí nós teremos, olha, a distância do objeto até o olho, nós vamos chamar de P, a profundidade do olho, né, que vai ser a distância do cristalino até a imagem, de P'. Usando a equação de Gauss, nós temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Olha, o P é a distância da pessoa, né, ou do objeto até seu olho. Esse P ele vai ser variável, né? Porque a pessoa pode estar andando aqui na frente, e você olha para o infinito, você pode estar olhando um objeto mais próximo. Então esse P é variável. Você sabe que ao alterar o valor de P, o valor de P' teria que alterar. Mas no caso do olho não altera. Então quem vai alterar vai ser o foco para manter esse P' constante, essa imagem formando sempre aqui na retina, no fundo do olho. A essa variação do foco chamamos de acomodação visual. Como eu comentei, você tem ali o cristalino, né, com os músculos ciliares. Os músculos ciliares irão variar o grau do cristalino, fazendo com que o foco varie a posição dele. Sendo assim, ele vai manter a imagem sempre aqui, no fundo do olho, na retina. As pessoas hemétropes, isto é, de visão normal, têm a capacidade de acomodar objetos de uma distância mínima de 25 centímetros, aproximadamente até o infinito. Esse valor de 25 centímetros é bom você guardar. Tá? Então uma pessoa normal ela consegue enxergar de 25 centímetros, abaixo de 25 centímetros, né, 20 centímetros, por exemplo, já vai embaçar. Tá? A visão normal não consegue focalizar isso. E até o infinito, né? Você enxerga numa distância boa. A primeira distância denominamos de ponto próximo e a segunda de ponto remoto. Então o que é o ponto próximo? É a mínima distância de visão distinta que uma pessoa pode ter. Nessa situação, os músculos ciliares estão contraídos ao máximo.
Quando você aproxima muito o objeto, você vai forçando a vista, tá? Os músculos ciliares vão alterando o grau do cristalino ali até o ponto máximo que eles dão conta, né? Já o ponto remoto é a máxima distância de visão distinta que uma pessoa pode ter. Nessa situação, os músculos ciliares estão completamente relaxados. A amplitude da acomodação visual. A amplitude da acomodação visual vai ser exatamente a variação desse grau, tá? A variação dessa dioptria que os músculos ciliares vão fazer ali no cristalino. É a variação da divergência do cristalino de um olho quando você desloca um objeto do ponto próximo até o ponto remoto. Ou seja, vai ser a amplitude de acomodação visual C1 menos C2, ou V1 menos V2, né, que alguns autores colocam divergência como V, que seria 1 sobre F1 menos 1 sobre F2. Com um detalhe, tá? O C1 tem que ser maior, então é o ponto próximo. É 1 sobre o foco do ponto próximo. E o C2 seria 1 sobre o foco do ponto remoto, que é o ponto mais distante. Porque quando você está num ponto próximo, né, 1 sobre F1, o músculo ciliar ali vai fazer uma força no cristalino para aumentar o grau. Então vai diminuir o raio do cristalino ali, ele vai ficar mais curvo. Então ele vai forçar o cristalino a esse movimento. Então o foco vai ficar mais próximo do cristalino. Então você teria aí um foco menor, né? O denominador menor vai dar um número maior aqui para o C1, então. Então vamos fazer esse exercício de aprendizagem. Eu vou aproveitar e nós vamos chegar aí numa forma até mais fácil, tá? Determine a amplitude de acomodação visual de um olho normal. Dados, ponto próximo 25 centímetros. Então vamos lá, solução. Olha, se o ponto próximo é 25 centímetros, né? O P próximo igual a 25 centímetros. Vamos chamar de P1 aí. E o ponto remoto, né, tendendo ao infinito aí. Então P2 tende ao infinito. Como eu quero a amplitude de acomodação visual, eu vou ter a vergência 1 menos a vergência 2. Vamos primeiro calcular a vergência 1, né, para o ponto próximo. Você tem que 1 sobre F1 é igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Vamos substituir aí o que eu tenho, que P1 vale 25. Então, substituindo, você vai ter 1 sobre 25, olha, C1, esquece esse 1 sobre F1 aqui, né? Eu estou direto aqui, ó, 1 sobre P1, P1 vale 25 centímetros, mais 1 sobre P'1. P'1 vai ser a distância do cristalino até o fundo do olho. Olha, não foi dado. Então não vou colocar nada aqui, eu vou deixar P'1 mesmo, deixa indicado assim. Vamos tentar calcular C2 agora. Quem vai ser C2? 1 sobre F2, que é 1 sobre P2, mais 1 sobre P'2. Mas olha, o P'2 é igual a P'1, porque é a distância do cristalino até o fundo do olho. Então eu vou poder substituir aqui por P'1. Então substituindo, olha, vai ser 1 sobre infinito, né, porque o P2 é o infinito, então isso aqui vai dar 0, mais 1 sobre P'1, que é o mesmo 1 sobre P'1 que eu tenho aqui. Bom, então aqui eu vou ter que o C2 é 1 sobre P'1. Ok? Como eu quero C1 menos C2, vamos fazer lá, olha. C1, 1 sobre 25 mais 1 sobre P'1. Menos C2, 1 sobre P'1. Olha, isso aqui vai sumir, né? 1 sobre P'1 menos 1 sobre P'1 vai dar 0. Então vai ficar aqui que a amplitude de acomodação visual é 1 sobre 25. Ou seja, 0,04 centímetro a menos 1. Se você quiser dar a resposta em metro, né, que seria dioptria, vai ser 4 metros a menos 1. Eu passei centímetro a menos 1 para metro menos 1. Né? Eu teria que dividir o denominador por 100. Vamos repetir essa conta aqui, olha só. 1 sobre 25, né, que eu tinha aqui, olha, 1 sobre 25 centímetros. Passa para metro, 25 passando para metro, você vai dividir por 100, mas dá 0,25 metros, tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 100. Multiplica invertido, 100 sobre 25, que dá 4.
4 metros a menos 1. A resposta do problema, então, 4 dioptrias. Ou seja, o cristalino vai variar o grau, né, de quando está no infinito até próximo de 4 graus, ou seja, 4 dioptrias. É como se fosse uma lente variando o grau dela, né, a dioptria dela, que é a capacidade, então, de ajeitar essa imagem sempre ali no fundo do olho. Agora, olha, vamos mostrar uma equação aqui mais fácil. Olha, a partir daqui, tá vendo? Eu queria fazer, né, que é igual a C1 menos C2, que é a vergência 1 menos a vergência 2. Essa vergência 1, repetindo então aqui, ó, sem substituir o valor, o que eu vou ter? Olha, o A então vai ser a vergência 1 é 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Menos a vergência 2, 1 sobre P2 menos 1 sobre P'2, que vai ser P'1, porque P'2 é igual a P'1 aqui, ó. Tá vendo? Eu simplesmente repeti isso aqui, mas colocando completo aqui. Olha, quando você vai ter que trocar o sinal aqui dentro, né? Então você vai ter 1 sobre P1 menos 1 sobre P2, 1 sobre P'1 menos 1 sobre P'1, que vai sumir. Então você vai ter que a amplitude vai ser 1 sobre P1 menos 1 sobre P2. O P1 é o ponto próximo e o P2 é o ponto remoto. Então você vai substituir isso aí, ó. Então você pode calcular por essa equação aqui, por essa fórmula, direto a amplitude de acomodação visual, que vai ser 1 sobre P próximo, né, que é a distância do ponto próximo, menos 1 sobre PR, que é a distância do ponto remoto. Vou dar um outro problema aqui, vamos desenvolver usando essa fórmula. Olha, o indivíduo tem um ponto próximo a uma distância de 50 centímetros. Então, solução, P1, 50 centímetros, que você já pode passar para metro direto, né, para achar a resposta já em dioptria ali. E o ponto remoto normal. O que significa ponto remoto normal? Ponto remoto tendendo a infinito, então. Tá? Calcule a amplitude de acomodação visual do indivíduo. Então você pode calcular direto a amplitude de acomodação visual com aquela formulinha, que será 1 sobre o ponto próximo menos 1 sobre o ponto remoto. Substituindo aqui, ó, o ponto próximo meio e o ponto remoto infinito. 1 sobre infinito vai dar 0. Então a resposta vai ser 1 sobre meio. 1 sobre meio, né? Meio é 1 sobre 2, você pode multiplicar invertido, vai dar 2. 1 sobre 0,5 vai dar 2. A resposta está aí, 2 dioptria. Ficou bem mais fácil, bem mais rápido, né? Então vamos falar agora nos defeitos da visão. Cada um do par de olhos de uma pessoa pode apresentar defeitos, sendo os mais comuns a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, o astigmatismo e o estrabismo. Para cada olho defeituoso, existe um tipo conveniente de lente que, associada ao mesmo, corrige a anomalia, usando óculos ou lentes de contato. A distância existente entre a lente e o olho será desprezada no sistema. Todos nós nascemos com hipermetropia, tá? Nosso sistema visual demora para se adaptar definitivamente. Assim, nós nascemos com uma visão bastante defeituosa, que a gente chama de olho pequeno, que vai se corrigindo à medida que vamos nos desenvolvendo. Sendo assim, irei começar explicando a hipermetropia. Em outras palavras, tá, gente, o que acontece? Quando a gente nasce, o olho ainda é muito pequeno. Você vai ver que o problema da hipermetropia a gente chama ali de olho pequeno. Tá? E à medida que a criança vai desenvolvendo, o olho vai crescendo e aí sim vai corrigindo o problema. Então é normal a hipermetropia em criança. A tendência da hipermetropia é, à medida que o olho vai se desenvolvendo, a hipermetropia ir diminuindo o grau, tá? Então vamos ver o que é a hipermetropia. Você tem aí a visão normal. Então veja, no olho normal, a imagem vai ser formada lá na retina. Tá vendo? Você tem aqui o cristalino que converge a luz para a retina. Então nós vamos representar assim, é um ponto lá na retina, tá? Que é a imagem sendo formada. Num olho com hipermetropia, o que acontece? Olha lá, essa imagem seria formada depois do olho. Não está convergindo o suficiente para trazer essa imagem aqui para a retina. Por isso que a gente chama de olho pequeno.
A imagem vai estar sendo formada depois da retina, né? Deveria ser formada aqui, ó, antes aqui, no fundo do olho. Portanto, é normal a gente chamar de olho pequeno o problema da hipermetropia. Como uma pessoa que tem hipermetropia enxerga, não vai enxergar bem de perto. Exatamente, a acomodação visual para perto não se consegue quando se tem hipermetropia. Então você não consegue focalizar bem objetos próximos, mas enxerga bem de longe, tá vendo? Então essa foto aqui está representando bem o que seria um olho hipermétrope. Outro detalhe, tá? Com relação ao nome hipermétrope, alguns livros colocam com acento, outros não. É proparoxítona, no português toda proparoxítona é acentuada, né? Mas se você buscar aí no dicionário, você vai ver que hipermétrope não é acentuado. Não me pergunte por quê, tá? Essa aí eu pesquisei e não achei o porquê, tá? Então eu estou deixando como no dicionário, hipermétrope sem acento. Então, como nós iremos corrigir o problema da hipermetropia? Olha, você tem que trazer esse ponto imagem para a retina. Você vai ter que colocar uma lente aqui na frente do olho, de maneira que esses raios aumentem a convergência deles. Então terá que ser uma lente convergente, ou seja, uma lente de bordas finas, né? Olha só, você coloca ali uma lente convergente e ela converge os raios para a retina. Eu vou fazer um movimento aqui, olha lá, você vai ver como é que funciona, tá vendo? Olha lá. Sem a lente com a lente, olha lá. Tá? Ela converge. O cristalino continua convergindo também, tá? Você tem que associar a lente junto com o cristalino aí, ok? Bom, aqui, olha, vai ter o efeito, né, da lente, tá vendo? É uma lente convergente, ou seja, observa nessa imagem, né, eu já apresentei ela em capítulos anteriores aí, você vê que o hipermétrope ele enxerga bem de longe, tá? A lente não vai alterar, para longe não vai alterar nada, mas para perto, olha só, na hora da leitura fica tudo embaçado. Então a lente vai focalizar para perto. O distante aí continua a mesma coisa. Para longe não precisa, né? Porque aí o hipermétrope enxerga bem para longe. Então, para a correção da hipermetropia, deve-se diminuir a distância focal do sistema, o que é conseguido associando-se ao globo ocular uma lente esférica convergente, de distância focal tal que, de um objeto real posicionado a 25 centímetros da lente, forneça uma imagem virtual posicionada no ponto próximo do hipermétrope. Tá? Então esse ponto próximo é importante, tá, gente? Porque o hipermétrope ele não enxerga bem de perto. Mas vamos supor, eu posso te falar que o ponto próximo é 2 metros. Ou seja, até 2 metros ele não enxerga bem, mas após 2 metros ele vai enxergar bem. Ok? Então esse seria o ponto próximo, né? O ponto remoto pode ser infinito, que eu posso dar ponto próximo e ponto remoto. Então só uma historinha, tá? O meu filho, ele nasceu com um problema de hipermetropia bem alto. Então quando ele estava no infantil, né, a professora observou que ele tinha dificuldade em enxergar. E aí eu levei ele no oftalmologista, tal, mandou fazer o óculos, e eu levei o óculos para ele quando eu fui buscar ele na escola, sabe? E aí quando ele colocou o óculos, para minha surpresa, nas palavras dele, foi assim: olha como o chão é grande. Ou seja, ele não enxergava nem o chão próximo dele, sabe? Ele ficou olhando assim, ficou encantado com o chão, sabe? Como o chão era muito grande, quer dizer, estava próximo, ele não enxergava próximo dele. Então uma história, né, que acontece na vida da gente e ajuda você a guardar, né, que era uma criança, né? Ou seja, normalmente a hipermetropia dá mais em criança, quando a pessoa é mais nova, tá? Não é geral isso, tá? Que pode dar em adulto também. Às vezes a hipermetropia em criança é tão forte que ela não acaba nunca. A tendência da pessoa ir ficando mais velha e ir diminuindo essa hipermetropia, tá? Mas se o grau da hipermetropia for muito grande, a tendência é diminuir, mas talvez nunca acabe. Já para uma hipermetropia pequena, a tendência é acabar o problema à medida que a criança fique mais velha, né? Então vamos falar agora da miopia. Olha, eu coloquei aqui um olho normal e um olho míope.
Tá vendo? O cristalino está colocando a imagem antes da retina, antes do fundo do olho. Então, nesse caso, nós vamos falar que é olho grande. Tá vendo? O olho é maior do que o ponto onde que deveria estar a retina. Como uma pessoa de miopia enxerga? Ela enxerga bem de perto, ela não vai enxergar bem de longe. Tá? Vai ficar embaçado. Próximo fica bem nítido. Esse é um olho míope. Como corrigir a miopia? Olha só, eu vou ter que jogar esse ponto lá para o fundo do olho. Acontece que está convergindo muito aqui. Então, você vai ter que colocar aqui na frente uma lente divergente para divergir um pouco isso aqui. Tá? Aí o cristalino vai corrigir, convergindo para o fundo do olho. O problema vai estar exatamente aqui na entrada. Entrando nessa posição, está sendo convergido aqui para essa posição do olho. Então eu vou divergir um pouquinho a entrada para que ocorra ali a correção. Olha lá. Tá vendo? Então, para o olho míope, para corrigir a miopia, você tem que usar uma lente divergente. Vou fazer igual anteriormente eu fiz, olha lá, olha, eu coloco a lente divergente, olha como é que corrige, olha lá. Tá? Vai divergir ali antes do cristalino, e aí corrige, o próprio cristalino vai corrigir lá depois, jogando a imagem para o fundo do olho, né? Então tem que ser uma lente divergente. Olha como o sujeito não enxerga bem de longe, né? Aqui está tudo longe, né? Normalmente assim, 2 metros a 3 metros, até 2 metros enxerga-se bem, acima de 2 metros não. Tá? Então você vê, a imagem está bem embaçada, né? Longe, e a lente divergente corrige a imagem. Tá? Aí tem aquele detalhe, né? A lente divergente, ela forma uma imagem virtual antes do foco ali. Fica entre o foco e a lente. Então basta você fazer o ponto remoto, a distância focal da lente. Tá? Vamos supor, você enxerga bem até 4 metros. Então o seu ponto remoto vai ser 4 metros. Antes de 4 metros você tá enxergando bem, né? Então ponto remoto até 4 metros. Você faz o foco ficar num ponto remoto 4 metros, que a imagem que vem do infinito vai ser formada ali, próximo do foco. Tá? Ou pode ser até antes do foco ali, e você vai estar enxergando bem. Então trabalhar com miopia é muito fácil, tá? Basta você pegar uma lente divergente e jogar o valor do foco como valor do ponto remoto. Para a correção da miopia, deve-se aumentar a distância focal do sistema, o que é conseguido associando-se ao globo ocular uma lente esférica divergente, de distância focal igual à abscissa do ponto remoto, tal que, de um objeto real posicionado no infinito, a lente forneça uma imagem virtual posicionada no ponto remoto do olho, que foi o que eu acabei de comentar, né? Agora vamos ao astigmatismo, que eu já comentei também no início da aula, né? Em geral, o astigmatismo deve-se a irregularidades na curvatura da córnea, eventualmente abrangendo também o cristalino, ok? Então, devido a defeitos na córnea, tá? Quando você tem aqui uma irregularidade na córnea, a luz ao passar por essa irregularidade vai ser desviada diferente. Tá? E a mesma coisa no cristalino. Algumas vezes você tem problema na córnea e no cristalino. Então isso vai fazer com que surjam vários pontos, imagem do mesmo objeto. Então, por exemplo, assim mesmo que você vê. Tá? Você vai ter, por exemplo, uma letra A, vão aparecer várias letras, uma próxima da outra. Então, quando você vai fazer uma leitura, por exemplo, num livro, fica complicado, porque as letras ficam embaralhadas. Então, para se corrigir o problema do astigmatismo, tá, usa-se lentes cilíndricas. E vai depender assim, da posição do olho onde está tendo o defeito. Então, a correção é feita através do uso de lentes cilíndricas, que tem o objetivo de compensar a assimetria do sistema óptico ocular. O astigmatismo pode vir também acompanhado de miopia ou hipermetropia. Tá? Porque o olho pequeno, o olho grande não vai ter nada a ver com esse problema da córnea.
Então você pode ter olho pequeno ou olho grande e ter problema também na córnea, né, de irregularidade. Então você pode usar lentes cilíndricas convergente ou divergente. A presbiopia, que nós costumamos chamar também de vista cansada. O defeito consiste no enrijecimento dos músculos ciliares, o que ocorre com o evoluir da idade. A presbiopia é um defeito visual comum às pessoas de idade superior a 40 anos, que com a limitação de sua capacidade de acomodação visual, têm dificuldades em ver de longe e também de perto. Então, olha só, a presbiopia vai dar um problema parecido com a hipermetropia. É só você ligar a presbiopia à hipermetropia. A imagem, tá vendo, vai estar sendo formado depois da retina. Isso porque os músculos ciliares não têm já muita capacidade de variar o grau do cristalino. Então, a imagem passa a ficar depois da retina. Então, no que diz respeito à visualização de objetos próximos, um portador de presbiopia apresenta dificuldades visuais semelhantes à de um portador de hipermetropia. Por isso, para a visão de perto, a correção também é feita com lentes convergentes. A correção da presbiopia é feita mediante o uso de lentes bifocais, que tem uma região destinada à visão de objetos afastados e outra destinada à visão de objetos próximos. Então é assim que é uma lente bifocal, tá? Você teria aqui para a parte de cima da lente para longe e a parte mais próxima aqui, que pega exatamente a região da leitura ali, né? Se você for fazer a leitura de um livro que esteja próximo de você. Perto, então fica essa outra lente aqui. São duas lentes numa única lente. Lembre-se então de comparar presbiopia com a hipermetropia, tá? É o mesmo tipo de lente, ou seja, a pessoa não vai enxergar bem de perto. Você terá que corrigir com uma lente convergente. O estrabismo. Bom, o defeito consiste na incapacidade de dirigir simultaneamente as retas visuais dos dois olhos para o mesmo ponto visado. Tá? O estrabismo, né, você tem diversos tipos de estrabismo. Tá? Esse aqui, por exemplo, é o estrabismo horizontal. Você costuma ter estrabismo vertical também. Por exemplo, um olho olhando para cima, o outro olhando para baixo. Ou então um para a direita, o outro para cima. Você não consegue focalizar os dois olhos no mesmo ponto. Então, olha, a correção pode ser feita com o uso de lentes prismáticas, o exercício da musculatura de sustentação do globo ocular ou ainda, em casos mais graves, cirurgia. Ok? Então, olha só, a lente prismática, né, nós já estudamos aí prismas. Exatamente no conhecimento de prisma você consegue desviar essa luz do jeito que você quer. Então olha só no caso da foto do garotinho, tá? Ele tem um problema então aqui do estrabismo nesta vista esquerda dele. Colocando a lente prismática, olha só a correção. É bem bacana, né? Eles usam exatamente o conhecimento de prismas para corrigir. Na verdade, não corrige, ele continua com o olho nessa direção, tá? Mas quando ele coloca o óculos, o desvio da luz vai corrigir. Então você vê o olho dele, olha, olhando para frente aí, né? Devido exatamente ao desvio que o prisma fornece. Bom, então agora vamos aos exercícios de aprendizagem. Bom, eu sugiro aí que você dê uma pausa no vídeo e tente responder essas perguntas, né? Para ver se você entendeu o conteúdo aí. E depois dê a sequência para ver a solução dos problemas. Então vamos à solução. Qual parte do olho humano se compara em relação à máquina fotográfica? O sensor de imagem. O sensor de imagem nas máquinas mais antigas é onde fica o filme, né? Vai ficar ali depois da lente, ou seja, mais no fundo da máquina. Esse sensor de imagem equivalerá então à retina no olho humano. Já o diafragma é a abertura ali, né? Como se abre para deixar entrar a luz, muita luz ou pouca luz. No caso do olho, será equivalente à íris, que abre e fecha para controlar exatamente a entrada de luz ali na pupila, né?
E a objetiva? A objetiva, no caso, seria a lente da máquina, né? No caso do olho, vai ser o cristalino. O quarto, quais são as características da imagem formada na retina do olho humano? Bom, lá na retina vai ser formada uma imagem real, né? Lembre-se que o cristalino é uma lente convergente. Vai ser formada então uma imagem real, invertida e menor. Solução então, imagem real, invertida e menor. 5. Chama-se adaptação visual a capacidade de nosso olho se adaptar para ver com pouca luz ou com muita luz. Que parte do olho realiza a adaptação visual? Já comentamos lá na primeira, né? A verdade é a íris que regula a quantidade de luz que vai passar pela pupila. Então, solução. A íris, ela regula a entrada de luz na pupila, orifício por onde entra a luz no olho. A sexta, na imagem está uma receita que o oftalmologista receitou para seu cliente. Qual é o problema que o paciente tem na vista? Olha, então se você olhar aqui, ó, lente esférica. Lente esférica pode ser miopia, hipermetropia ou então a vista cansada, né? A presbiopia. Então você tem aqui, ó, como é negativo, esférico negativo, você joga para a miopia, né? Ele tem miopia aqui, olha, no olho esquerdo e no olho direito. E a parte cilíndrica vai corrigir o astigmatismo. Então esse paciente aqui, ele tem miopia com astigmatismo. Se fosse positiva a lente esférica, você ia falar aí de hipermetropia, né? Seria uma lente convergente. No caso do negativo, é uma lente divergente. Essa parte do eixo aqui está uma parte mais técnica, tá? Aí eu não vou comentar nada a respeito, não. Então, solução. Nas duas vistas, o termo esférico negativo significa lente esférica divergente, miopia, e o termo cilíndrico significa astigmatismo. Vamos a outro problema. Certa pessoa só consegue ver nitidamente colocando os objetos numa distância máxima de 50 centímetros e mínima de 5 centímetros. Pergunta-se, que representam as distâncias citadas? Elas são normais para qualquer pessoa? Aí não, essas distâncias são seguintes: 50 centímetros é o ponto remoto e 5 centímetros é o ponto próximo, né? São normais para qualquer pessoa? Não, porque o ponto remoto é normal quando ele tende ao infinito, né? E o ponto próximo seria 25 centímetros. Então vamos à solução. Letra A. Os 50 centímetros é o ponto remoto, máxima distância que ela enxerga bem. E 5 centímetros é o ponto próximo, mínima distância. Para uma pessoa com visão boa, essas distâncias variam de 25 centímetros próximo ao infinito, remoto. Como a pessoa só enxerga bem até 50 centímetros, a lente deverá trazer a imagem do objeto que está no infinito para uma distância menor que 50 centímetros, que é a miopia. Como numa lente divergente, a imagem será formada entre o foco e a lente. Essa lente deverá ter uma distância focal de 50 centímetros. Falei até demais aqui, né, na resposta. Então, uma resposta super completa aí. Na letra B, você sugeria algum tipo de lente para melhorar a visão dessa pessoa? Qual e com quantos graus? Bom, que tipo de lente? É uma lente divergente, né? Agora, com quantos graus? Você pega lá, né, para miopia, você vai pegar esse ponto remoto, não é, que é o ponto mais distante que ela enxerga, e trazer assim, tudo que está no infinito você vai trazer para antes ou até esse ponto remoto. Então você vai jogar o foco igual a 50 centímetros. Você faz aqui o foco igual a 50 centímetros, que dá meio metro, né? Aqui é 1 sobre 2, multiplica invertido, vai dar 2 dioptrias. Tá? Aqui mostra então que é uma lente divergente com 2 dioptrias. Você sabe que uma lente divergente é a imagem formada entre o foco e a lente. Portanto, toda imagem no infinito deve ser formada próximo da pessoa. Sendo assim, uma lente com uma distância focal de 50 centímetros é a ideal. Fazendo os cálculos, você chegará em menos 2 dioptrias, que equivale a menos 2 graus. Ok? Bom, gente, olha, acabo por aqui. Tá? Próxima aula eu vou falar sobre instrumentos óticos. Até a próxima aula.